crianças, preparadas para a história de hoje? Mas antes da história, tem uma pergunta. E essa pergunta está dentro de um versículo. Atenção, hein? Vou ler um versículo para vocês, que está lá em Salmos 66. Sobre o que será que fala esse versículo, hein? Eu vou ler e vocês vão me falar. É assim, ó. Deus tem me ouvido e me tem atendido a voz da oração. De que fala esse versículo? Que Deus nos ouviu e que nos entendeu. Isso, muito bem. Fala sobre o Senhor nos ouvir através da oração. Então, eu vou contar uma história que aconteceu um monte de coisa relacionada à oração. Essa história é de Gideão e está lá em Juízes. Então, há muito tempo atrás, existia esse homem que chamava Gideão. E ele morava lá em Israel há muito tempo. E nessa época, sabe o que aconteceu? O povo de Israel estava fazendo muita coisa errada. Eles estavam deixando o Senhor Deus muito irado e bravo, porque estavam fazendo coisas erradas. Aí o Senhor Deus permitiu que outro povo, que chamava o povo dos midianitas, fossem lá em Israel e roubassem tudo de Israel. Eles pegavam todas as coisas que tinham lá na terra de Israel. Pegavam todas as ovelhas, pegavam todos os jumentos, pegavam todos os alimentos. Já pensou a gente ficar sem comida dentro de casa? Era assim que eles ficavam, sem alimento nenhum. E eles ficavam com fome. Então, sabe o que eles fizeram? Eles oraram e clamaram ao Senhor: Senhor, por favor, ajuda a gente. Nos ajuda, porque nós estamos sem ninguém para ajudar. E esses midianitas vêm para cá. E já tem 7 anos que esses midianitas estão vindo. E eles estão um monte. E a gente está sem nada. E provavelmente Gideão também orava. E pedia a ajuda do Senhor. Aí sabe o que aconteceu? Teve um dia que Gideão estava trabalhando. Mas ele estava trabalhando escondido dos midianitas. Para os midianitas não encontrarem Gideão. Ele estava fazendo uma coisa que chama malhar trigo. Vocês sabem o que é trigo, né? A gente usa o trigo para fazer pão, usa o trigo para fazer bolo, usa o trigo para comer. E Gideão tinha que malhar o trigo. Eu vou mostrar para vocês como que era o lugar que as pessoas malhavam o trigo. Era assim, ó. O nome do lugar que eles malhavam o trigo chamava eira. E é um lugar bem grandão que dava para ver de longe. Tá vendo como que a eira é grandona? Tem umas montanhas lá no fundo. Dava para ver tudo. Aí se ele fosse colocar o trigo aí nesse lugar grandão e os midianitas chegassem, sabe o que ia acontecer? Os midianitas iam levar o trigo todinho de Gideão. E agora? Por isso que Gideão teve uma ideia. Eu já sei. Eu não vou malhar o trigo nesse lugar. Sabe por quê? Porque senão eles vão levar o trigo todo. Sabe aonde que eu vou malhar? Eu vou malhar no lagar. Era escondido. Ele tinha que descer e ir lá para baixo. E o lagar não era lugar de malhar trigo. Era lugar de fazer o vinho, de pisar as uvas. Mas como ele não queria que os midianitas levassem o trigo embora, ele ficou malhando o trigo lá dentro, escondido, sem a ajuda de ninguém. Tá vendo como que ele era responsável e fazia as coisas para ajudar o povo? Aí ele ficava pensando assim, aconteceu uma coisa muito estranha nesse dia. O povo de Israel tinha pedido a ajuda de Deus, lembra? E o Senhor ajudou de uma forma surpreendente. Olha o que aconteceu, Gideão estava lá. Aí apareceu um anjo debaixo de uma árvore que chama carvalho. E o anjo ficou conversando com Gideão. Falou assim, olha, o Senhor vai salvar Israel através de você, Gideão. Aí o Gideão ficou assim, eu?
eu nem sou importante. O meu pai nem é importante. E nem a minha tribo é importante. Ele ficou assim, como que será que Deus vai fazer isso? Sendo que eu nem sou tão importante. Mas aí o anjo começou a explicar para Gideão. E Gideão falou assim, olha, então se o Senhor está falando verdade mesmo, espera até eu trazer uma oferta, até eu trazer uma comida para o Senhor. Aí Gideão foi lá e pegou uma carne bem grande e pegou pão e um caldo, levou o caldo na panela e levou tudo isso para o anjo. Na hora que chegou lá, vocês acham que o anjo estava esperando? Tava. O anjo ficou esperando Gideão voltar. Aí na hora que ele chegou, o anjo não quis comer a comida, falou assim, coloca aí em cima dessa pedra. Gideão colocou direitinho, derramou o caldo por cima e adivinha o que aconteceu? Apareceu um fogo. Olha um fogo que saiu do cajado do anjo. E na hora que o fogo apareceu e consumiu toda a comida, o anjo sumiu. Na hora que o anjo sumiu, Gideão falou assim, e agora? Eu vi o Senhor Deus. E Gideão foi lá e construiu um altar para o Senhor. Fez um altar e adorou ao Senhor. Hoje também nós podemos adorar o Senhor, mas será que a gente tem que fazer um altar assim, igual o povo de Israel precisava de fazer? Não, nós podemos adorar o Senhor até em casa, até enquanto a gente brinca no parquinho, até enquanto a gente brinca na grama, quando nós reconhecemos que o Senhor é Deus e que Ele nos dá tudo que Ele tem que dar, quando nós reconhecemos que o Senhor é Deus e Ele governa tudo que Ele tem que governar, nós estamos adorando ao Senhor Deus. Da mesma forma que Gideão estava adorando naquele dia. Naquela noite, aconteceu uma outra coisa. O Senhor Deus falou para Gideão ir lá e fazer uma coisa muito diferente. Sabe por quê? Porque naquela época, o povo de Israel estava adorando ídolos. E tinha uns ídolos que eles adoravam que chamava Baal. E sabe como que era? Tinha um bosque, assim, ó, um jardim bem bonito. E dentro desse jardim bem bonito, tinha um ídolo lá para eles adorarem. E o Senhor mandou Gideão ir lá e destruir tudo. E Gideão foi. Ele foi à noite e destruiu todas aquelas coisas e adorou ao Senhor. E depois disso, o Senhor falou mais uma coisa para Gideão. Falou assim, Gideão, os midianitas chegaram de novo. E dessa vez, é você que vai lá guerrear contra os midianitas. Porque eu tô com você e eu te dei a vitória. Aí Gideão ficou assim, ai, mas eu preciso ter certeza. Como será que eu vou ter certeza? Aí ele orou ao Senhor, falou assim, Senhor, por favor, Senhor, se for o Senhor mesmo que estiver falando comigo, faz uma coisa para mim, eu vou deixar essa lã, vocês sabem o que é lã, né? Aquele negócio fofinho assim da ovelha. E ele pegou um negócio grande assim de lã e deixou lá fora e falou assim, Senhor, por favor, se o Senhor estiver falando mesmo comigo, deixa essa lã ficar cheia de água. Mas a terra não. Deixa a terra ficar seca. Será que isso é possível? Deixar uma coisa molhada na terra assim e só o negócio estiver molhado de manhã cedo? O orvalho ter enchido só a lã? No outro dia... É possível. Se for feito por Deus, porque Deus consegue fazer tudo. Isso mesmo, Daniel. Eu acho que no outro dia... O Gideão deve ter acordado e pensado assim, eu acho que eu vou lá correndo para ver se o Senhor respondeu a minha oração, para ver se foi ele, se ele fez isso mesmo que eu pedi. Gente, a lã tinha tanta água que ele espremeu a lã e encheu uma taça cheia de água, ó. Só que a terra em volta da lã estava sequinha. O Senhor respondeu ele de uma forma surpreendente. E ele deve ter pensado assim, ah, já sei, então foi o Senhor mesmo que falou comigo e eu vou obedecer ao seu comando. Será que foi assim que aconteceu? Ele ainda estava com dúvidas. Aí ele orou assim, ô Senhor, não fica bravo comigo, mas eu preciso te pedir de novo, mais uma vez. Eu preciso ter certeza que é o Senhor que está falando comigo. Então, faz o contrário. Amanhã de manhã,
em vez da lã estar molhada, o Senhor deixa ela sequinha e a terra em volta cheia de orvalho. E o Senhor, como ele é paciente, cheio de misericórdia, benigno, ele foi lá e fez direitinho como Gideão pediu. A terra estava molhada, toda cheia de orvalho em volta, mas a lã estava sequinha, sequinha. Aí dessa vez Gideão foi lá, chamou os israelitas para irem guerrear contra os midianitas. A palavra de Deus fala assim, que os midianitas eram muitos, como a areia do mar. E fala assim que os camelos deles cobriam a terra toda de tantos midianitas que tinham atrás do povo de Israel, querendo pegar todas as coisas do povo de Israel. Foi aí que tinha um monte de israelitas. 32 mil israelitas saíram junto com Gideão para guerrearem contra os midianitas. Na hora que o Senhor viu que tinha tudo aquilo de israelita, falou assim, não, Gideão, tem gente demais. Se vocês ganharem a guerra com tudo isso de gente, Israel vai se ensoberbecer contra mim e falar assim, a gente ganhou a guerra porque nós somos muitos, fomos nós que ganhamos a guerra. Mas o Senhor, que é o Senhor da guerra, não é os israelitas. Então o Senhor mandou Gideão falar assim, pede para quem tiver com medo voltar para casa. E Gideão obedeceu. Foi lá e falou assim, olha, todo mundo que tiver com medo, quem tiver querendo ir para casa, pode ir para casa. Gente, voltou muita gente para casa. Imagina um tantão assim de gente lá. Aí voltou mais da metade para casa. Eu não lembro direitinho o tanto que voltou, mas voltou um montão de gente para casa. Será que Gideão ficou com medo? Mas Gideão não ficou desesperado. Aí o Senhor olhou e falou assim, Gideão, ainda tem muita gente. Manda esse pessoal ir beber água e você fica observando. Quem for beber água ajoelhado, abaixado completamente, e quem for levar água assim na boca, separa. Quem tiver pegado a água para levar na boca, você deixa de um lado. E quem tiver com a água assim, abaixada, ajoelhado, todo você separa. E assim aconteceu. E das pessoas que levaram a água na boca e lamberam, tinha só 300. De 32 mil pessoas para 300 é só um pouquinho de gente. E o Senhor falou para Gideão assim, nós vamos ganhar essa guerra com essas 300 pessoas. A palavra de Deus não fala como que Gideão ficou. Mas de noite, quando anoiteceu, o Senhor Deus falou para Gideão assim, se você ainda estiver com medo, vai com seu servo Pura, perto das tendas dos midianitas, e escuta o que eles estão falando. Imagina Gideão com o servo dele, engatinhando no escuro, sem ninguém escutar que eles estavam lá. E foram lá na tenda dos midianitas, bem devagarzinho. E sabe o que ele escutou? Tinha 2 midianitas lá conversando. Um falou assim, mas eu tive um sonho muito estranho. Sabe o que eu sonhei? Que tinha um pão de cevada, assim, um pão. Não era de trigo, era de cevada. Era um outro cereal. O pão de cevada estava assim, rolando e bateu. Sabe onde que ele bateu? Na tenda do comandante do exército dos midianitas. E a tenda ficou assim, para baixo, de pernas para o ar. Que sonho mais estranho! Aí sabe o que o outro homem que ouviu o sonho respondeu? Falou assim, sabe o que é isso daí? Isso daí não é outra coisa, senão Gideão ganhando a guerra da gente. Porque o Senhor Deus deles entregou todos os midianitas na mão deles. Gideão ouviu isso da boca do próprio inimigo. E você acredita que ele ficou fortalecido e encorajado? Aí quando ele voltou, ele separou aqueles 300 homens em 3 grupos de 100. 100, mais 100, mais 100, dá quantos? 300. E separou os 3 grupos de 100 e falou assim, olha, nós vamos separar em grupos. Cada um vai receber uma tocha acesa e um cântaro. E na hora que eu der o sinal, vocês vão quebrar o cântaro, vão tocar a trombeta
vai aparecer a tocha acesa e vocês vão gritar assim, ó, espada do Senhor e de Gideão. E assim aconteceu. Eles foram para perto das tendas e eles gritaram, quebraram o cântaro, apareceu a tocha e ficou aquela coisa iluminada assim em volta perto dos midianitas. Os midianitas estavam dormindo, não sabia o que estava acontecendo, todo mundo ficou desesperado e começou a correr um para um lado e outro para o outro e começaram a guerrear contra eles mesmos, eles contra eles mesmos. E o povo de Israel venceu. Mas não era porque eles eram muitos, era porque o Senhor tinha dado a vitória de uma forma surpreendente. E hoje também o Senhor governa. Ele governou naquela época, ele continuou governando, ele governa hoje e ele vai continuar governando no futuro. E da mesma forma, nós também podemos pedir as coisas a ele, porque ele ainda escuta as pessoas que pedem ajuda dele. Às vezes as pessoas estão desamparadas, não tem nada, mas as pessoas confiam nele. E quando nós confiamos nele, ele pode dar a vitória. Essa que é a história de hoje. Vamos falar o versículo de novo? Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. O próximo versículo é legal também, ó. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Esse versículo está no Salmo 66, é o versículo 19 e o 20 que eu li. Então, quando nós fizermos uma oração, igual às vezes alguém pede oração por alguma coisa, nós temos que confiar, porque o Senhor pode responder as coisas que nós pedimos a Ele. Quando é da vontade dele, Ele sempre vai responder. E Ele quer escutar a gente pedindo a Ele e falando com Ele. Essa que era a história que eu ia contar para vocês hoje. E não se esqueçam que a melhor oração que Ele quer escutar é aquela oração de arrependimento, de quando nós pedimos perdão a Ele pelos nossos pecados. É aquela oração de quando nós descobrimos que Ele que é o nosso Salvador. Aí, quando nós nos arrependemos do nosso pecado e aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, nós ganhamos o maior presente que Ele pode nos dar. Gostaram da história? Que o Senhor esteja abençoando vocês e até a próxima história. Tchau!